Paz e bem, sou Paulo da Costa Paiva, o idealizador da mídia digital Partilha Franciscana. Leigo professo na Ordem Franciscana Secular. Hoje vamos dar continuidade a nossos vídeos falando e contando relatos de santos, beatos, veneráveis e servos de Deus na Ordem Franciscana Secular. Hoje vamos falar de Vivaldo de São Geminiano, bem-aventurado ermitão da Terceira Ordem. Nasceu em 1250 e faleceu em 1320. Seu culto foi aprovado por São Pio X no dia 13 de fevereiro de 1908. Vivaldo, que também era conhecido sendo uma variante de seu nome, Ubaldo, era um eremita de Toscana. Nasceu em São Geminiano, no meados do século XIII. Veio de família nobre, dentro da qual, de acordo com os historiadores, Frei Mariano de Florença, Vivaldo cresceu piedoso e devotamente. Ele teve a alegria de estar com o sacerdote exemplar, o beato Bartolo São Geminiano, do qual se faria um carinhoso discípulo, imitando suas virtudes heróicas. O bem-aventurado Bartolo tinha 52 anos quando, em 1280, foi atacado por lepra. Teve que desistir da paróquia e ser confinado no leprosário de Celone, perto de San Geminiano. Vivaldo decidiu acompanhar seu mestre, oferecendo conforto e ajuda na doença. Assim começou um apostolado de caridade, não só para o padre e santo, mas também para outros leprosos. O heróico enfermeiro, com a fé admirável, no lugar de miséria e dor da colônia de leprosos, tornou-se um anjo de consolação, dedicando-se com grande devoção à ajuda do Mestre Santo e os outros pacientes. Durante 20 anos, o discípulo esteve ao lado do Mestre e, aos 72 anos, o beato Bartolo voou para o céu em meio a muita dor. Vivaldo, em seguida, amadureceu seu plano de se retirar para o eremitério de Boscotondo, de Camporena. Ele tomou um hábito franciscano terciário e retirou-se para um lugar solitário. Desde então, o mundo não o veria mais e seria esquecido por todos. Depois de 20 anos, a morte revelará uma nova vida, imutável e imortal, cheio de glória e de luz. Sua morte foi calma e serena. Consumido pela penitência, calmamente exalou seu espírito. Na terra caiu o seu corpo como precioso dom e fonte de graça. O ano era 1320 e ele tinha 70 anos de idade. Na sua morte, os sinos de Montaione badalaram em devoto cortejo, cantando hinos e salmos ao som de hinos de alegrias. Os habitantes da região se dirigiam para o eremitério, onde encontraram o corpo sem vida do ermitão, com as mãos em atitude de oração e pressionando o crucifixo. Foi transportado nos ombros para o Montaione, entre os hinos e invocações. Seu corpo foi sepultado na igreja local e venerado com culto público pelos habitantes de Montaione e arredores. Próximo do seu eremitério, no século XVI, os frades construíram um convento. Essa é a história muito bela de testemunho, de dedicação ao próximo de São Vivaldo, que era um ermitão, né? Um eremita leigo
que se dedicou toda a sua vida ao próximo. Teve um mestre que, pelo seu testemunho, pelos seus ensinamentos, capacitaram Vivaldo a uma vida de santidade. E essa vida de santidade, a gente vê que foi toda dedicada ao próximo. Aqueles próximos que era excluído por todos e por toda a sociedade, né? Por todos e por todos eram excluídos pelos seus familiares, pela sociedade, pelas instituições. Mas existia esse trabalho caritativo do cristianismo, desde seus primórdios, dava assistência. E foi muito lembrado pela história de Francisco de Assis. Francisco via no leproso o próprio Cristo, que na sua conversão, o que ele tinha mais medo era dos leprosos. Ele chegava a fugir de tanto nojo que ele tinha daquelas pessoas que estavam em situações deploráveis, onde a sua dignidade não existia mais. Mas a sua mística foi tão profunda com Cristo que ele conseguiu perceber Cristo no leproso. E via na presença do leproso o Cristo crucificado. Então esse amor é tão profundo que ele começou a deixar cair por terra todo o seu preconceito, toda a sua indiferença com o próximo, ao ponto de abraçá-lo, beijá-lo, segundo os relatos das fontes franciscanas. E assim como Francisco, muitos outros da própria ordem abraçaram esse serviço caritativo, né? Existiam locais próximo à cidade, mas isolado o suficiente, com o risco do contágio, que tinham todo um cuidado, um resgate à dignidade dessas pessoas. Hoje a gente tem a medicina que evoluiu muito, que esse nome leproso é até uma forma pejorativa de rancenia, buscando cada vez mais a resgatar a dignidade do outro. O tratamento hoje é simples, você ter uma vida normal, superando todo as limitações e preconceito. Mas naquela época, a pessoa que estava com lepra estava praticamente condenado, só esperando chegar a sua morte. Mas os religiosos, os leigos, os terciários, as irmãs, todos aqueles que se compadeciam dos leprosos, que eram totalmente excluídos, a gente vê isso desde a época bíblica. Antes mesmo de Cristo, no Antigo Testamento, você via total desolação das vítimas da lepra. Muitos o via como castigo, mas Cristo veio nos mostrar que não é castigo dos pais, não é castigo da pessoa, é consequência, onde pode se manifestar o reino de Deus, a misericórdia de Deus, através do próprio homem. E Cristo se manifesta e nos ensinou isso, e Francisco nos relembrou. Então, Vivaldo dedicou toda a sua vida e os 20 anos aproximadamente antes de sua morte, ele abraçou o eremitério, se tornou um ermitão com as vestes do hábito franciscano secular, terciário. Ele viveu uma vida de contemplação, silêncio no deserto, tanto físico como interior, na qual ele tinha as suas experiências, as suas místicas com Cristo. E é um convite a cada um de nós, pois Vivaldo era um leigo que abraçou a castidade em nome do reino dos céus. E existem muitos leigos que não quiseram casar, que abraçaram a causa, mas não se tornaram frades, sacerdotes ou freiras, mas como leigo deram seu testemunho de verdadeiros cristãos, de verdadeiros cristos no mundo, sendo luz para o mundo e sal para a terra, e enxergando naquele que é esquecido por todos, o Cristo crucificado. Então que a gente busque manifestar esse Cristo glorificado ao acolher o Cristo crucificado. Essa experiência nos mostra e demonstra que Cristo sempre esteve com nós. Ele se manifesta.
através principalmente da caridade. E pelo exemplo de Vivaldo, busquemos na nossa simplicidade, no nosso anonimato, sem querer se promover nunca, mas sempre Cristo acima de tudo. São Francisco, rogai por nós. Paz e bem.